Pai, Mãe, Vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto de meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria e a compreensão para tudo aquilo que nós vamos ver esta noite nas cartas de Cristo. Muito bem. Hoje estamos na carta 1, página 49, logo no comecinho, lá em cima, todos os problemas de uma existência difícil. Certo. É um bom assunto, né? É. Quem é que teve, ou tem, né, a existência fácil, né? Hum. Vamos ver o que o Cristo nos fala sobre as leis da existência. Por favor, Sérgio. Vamos lá. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações, que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Bom, vamos lá a elas, né? Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tem abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Vamos fazer um comentário aqui, lá desde cima, né? Tô vendo a carinha da Isabel aí perguntando, mas e aí? Né? Então,
Quando ele diz aqui que todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Como são os nossos processos mentais? A gente precisa fazer sempre essa análise, né? Um processo mental. Mais à frente ele vai falar um pouco melhor sobre isso, né? A gente comentou ontem sobre os processos mentais, né? E as nossas emoções. Esquema, né? Esquema mental. O esquema mental. O esquema é porque a gente já tem uma coisa elaborada ali, né? Já tem um croquis, uma estrutura, né? Só falta colocar as paredes ali em volta do prédio. Mas já tem uma coisa mais ou menos pronta para a gente reagir a cada situação que surge. Então, a gente deve procurar, né, se perceber como são esses padrões, como são esses esquemas, como são os nossos processos mentais, como é que a gente processa as coisas, né? Uma coisa que todo mundo acho que já passou, tá sem dinheiro, ou tá com pouco dinheiro. Como é que a gente reage a isso? Como é que a gente fica elaborando, né, na nossa cabeça aquele desenho, né, de engrenagem? Como é que a gente constrói isso quando a gente passa por essa situação? Ou uma situação de vamos dizer, uma traição. Um amigo trai, o marido, a esposa, ou alguém mente, né? A mentira é uma traição. Como é que a gente se sente? Como é que a gente fica? Como é que a gente reage? Né? Nessas situações difíceis, na maioria das vezes, eu vou falar para mim, na minha vida, na maioria das vezes eu reagi de uma forma agressiva. Eu me defendia atacando. Por qualquer situação desagradável que eu passasse, a minha reação era de contra-ataque. Mas Cristo traz para a gente, né, nas cartas, uma nova proposta. Durante a leitura a gente vai perceber, né, que a resposta deveria ser o amor, uma forma amorosa para tudo aquilo que nos acontece. Mas a gente acaba reagindo muitas vezes pelo ego e uma forma mais na retaliação, no revide, na revanche. Vou fazer igual, vou fazer pior, vou dar uma lição. E fica mais difícil essa existência, né? Por causa desses processos negativos, por causa do processo do ego. O ego está reagindo, ele não está agindo, o ego não age, ele reage. Ele quer buscar a felicidade de todo jeito e a felicidade é até a vingança. Mas o que é a vingança? Se não é semear, plantar com sementes amargas. Já foi amargo, né, para mim quando eu recebi aquilo. Aí eu vou me vingar, eu vou pegar aquele fruto amargo que eu colhi, vou pegar a sementinha dele e vou jogar na terra de novo, virão frutos ainda mais amargos. Então o que a gente precisa é compreender esses nossos processos, nosso esquema mental, os padrões emocionais que a gente sempre responde, né, das situações, mudar isso para um processo amoroso. Fala, Celina. Esse é um bom discurso, só que na prática, a carga emocional, mental gerada pela situação, que é sempre desfavorável, ela demora e é muito difícil de ser assimilada. Por isso que há necessidade de a gente ter algumas ferramentas. Uma delas é exatamente a desconstrução dessa energia negativa
Então, passei por alguns momentos bastante desagradáveis, desconfortáveis, e assim, eu fiquei ruminando algumas situações em relação a algumas pessoas que assim, e eu percebi que naquele momento comecei a as energias começaram a travar. Assim, as coisas tinham eram dificultadas, assim, e eu percebia nitidamente que, como eu estava muito focada na parte negativa da questão, e eu ruminava aquilo, sabe, com pensamentos, com emoções muito baixas, muito negativas, e eu percebi muito claramente que aquilo começou a ocasionar uma dificuldade em outras coisas, assim, que normalmente eu não tinha muito problema. E aí que veio, eu até contei pro Vladimir, e a gente discutiu um pouco, no momento em que eu percebi que estava havendo essa negatividade em mim, eu não conseguia passar. E aí que eu vi o quanto o ego está presente. E veio assim, eu estava tentando fazer o Ho'oponopono, fazer perdão, assim, por muito pela viagem que eu tive lá de Rio Claro para Barretos. Aí, no domingo, veio uma veio uma resposta para potencializar e efetivar aquela questão. Eu já pus para algumas pessoas, mas é isso. Havia necessidade de eu me entender que o que estava acontecendo e os sentimentos e as emoções e aquilo que eu estava trazendo para mim era minha inteira responsabilidade naquela situação. Mas eu falei, mas nunca fui de brigar, bater ou sei lá, xingar. Mas alguma coisa em mim estava ali. E aí, naquele momento, veio uma canalização de uma que tem no YouTube todo domingo. Aí foi colocado assim, que primeiro você tinha que aceitar que aquilo que houve é de sua inteira responsabilidade. Não adianta querer imaginar que aquilo não tem a ver com alguma parte que você estava ainda muito escura em você, em mim. E aí dizia assim: a divindade que existe em mim dissolve as memórias celulares de vários sentimentos negativos, de raiva, ódio, desconforto, de nervosismo, de tristeza, de medo. Então, assim, dá para eu perceber claramente a, aquele sentimento que ocasionava toda aquela situação. E aí, fazer o Ho'oponopono, eu aceito, amo e agradeço. E por 5 minutos, mas deveria ser por conta de um processo que envolve o círculo familiar, ele devia ser feito durante vários dias. 5 minutos, você já colocou, estabeleceu a oração, e aí você simplesmente colocava. E foi interessante que não foi a mudança no outro, foi a mudança em mim, de realmente dissolver aquela raiva que eu sentia naquela questão. E assim, me veio uma leveza de interagir e de abandonar aquele sentimento que havia ali. E aí foi bastante interessante que as coisas começaram a mudaram. É como se eu conseguisse dissolver aquele momento. Então,
eu percebi que não é simples assim, você parar e pensar. A gente pode até conseguir fazer isso, mas realmente há necessidade de a gente ter algumas ferramentas e compreender que essas ferramentas invariavelmente levam assim a gente perceber que em nós tínhamos sentimentos que geraram uma situação bastante problemática. Mas assim, então, quando eu comecei a fazer, eu aceito, amo e agradeço, não por muito tempo, por 5 minutos. E aí, ao longo dos dias, as coisas começaram a esclarecer em mim. Sabe o abandono daquela energias negativas que estavam em mim e que estavam gerando problemas em outras áreas. É bastante interessante realmente a gente ter havia uma dificuldade realmente assim de tentar entender e trabalhar e abençoar, mas foi importante ter uma ferramenta como essa do Ho'oponopono, e o Vladimir até tem um outro momento com o Ho'oponopono muito legal, e que é exatamente isso, essa diluição, essa dissolução dessas energias negativas que a gente mantém no nosso campo. E então, assim, é óbvio, né, que a gente tem que parar e olhar para aquilo, mas às vezes as emoções são tão grandes, assim, os padrões mentais e emocionais que a gente carrega são tão intensos que às vezes leva tempo. E aí percebi que as coisas estão tão aceleradas que quando eu me mantinha num estado mais negativo, eu comecei a atrair escassez para mim. E foi muito interessante, foi ótimo realmente fazer isso, me colocar para mim. E eu devia realmente dissolver essas situações, esses sentimentos negativos e fazer o. Então, foi uma ferramenta bastante. Porque eu tenho ainda muito forte uma relação com o Ho'oponopono da Lady Mornay, né, do Ho'oponopono original. Mas é bastante interessante que essa ferramenta, ela realmente me deu a oportunidade de sair daquele estado, porque eu podia ficar, eu fiz isso, mas percebi que era lento, de você orar e abençoar, é diferente. Essa ferramenta foi interessante. Bom, cada um deve também tentar ver o que fica melhor para si, né? Como se sente melhor. E trocar esse nosso esquema, padrão, o processo mental negativo por um positivo, para quando alguma coisa acontecer. E Cristo fala, né? Conhecimento é consciência, consciência é conhecimento. Então, quanto mais a gente puder estudar e aprender e se observar, melhor, para quando acontecer uma situação desse tipo. E aqui, mais adiante, ele fala sobre isso, né? Porque ele conta para nós sobre as leis da existência. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente teme, aquilo que a gente espera e aquilo que nos apavora, né? Ele coloca 4 destaques aí para a gente refletir sobre isso, né? E também, assim, acho que a primeira coisa, né? Aquilo que vem para nós de uma forma negativa, como a Celina falou, né? Nós atraímos, nós criamos essa situação.
Nós somos os criadores de todas as situações que vêm para nós, positivas ou negativas. As positivas, geralmente a gente, né, dá graças a Deus e tudo bem, nem comenta. Mas as negativas a gente fica remoendo. Quanto mais tempo remói, mais complicada a coisa parece ficar. Deixa eu dar boa noite para a Fatimo, para a Lucineide Boa noite. e para a Rose. Tudo bem, meninas? Boa noite. Então tá bom. Boa noite. Boa A noite. Oi, gente está na página 49, a gente já leu sobre as leis da existência, mas a gente está fazendo um comentário sobre elas. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Muito bem. E aí, continuando, então, ele fala, né, lá no primeiro parágrafo, foram somente as formas de consciência das pessoas. Ele fala, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criaram uma densa barreira entre a sua consciência e a consciência criativa universal, o Pai, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Mas o ser humano tem essa capacidade de criar uma barreira entre este amor universal e o próprio homem. Aí ele diz que também foi mostrado para ele as leis da existência, né, que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Então, é o próprio homem quem cria isso, é o próprio homem que atrai isso para a sua vida. Isabel, quer fazer um comentário? Não. Peraí. Tá. Eu abri o microfone sem ver. Ô, Roberto, uma dúvida, assim, por exemplo, quando a gente teme alguma coisa, esse temer, essa lei funciona só assim, eu temo que isso me aconteça. Ou aí isso vem, né? Eu atraio. Mas, por exemplo, eu temo que alguma coisa aconteça com alguém da minha família. Atrai também? Infelizmente, sim. Porque o nosso pensamento e sentimento, eles são eletromagnéticos. Quando a gente fica pensando, é o nosso elétrico, o nosso mental. E o É a criação, magnetismo, né? O criador, né? por conta disso, por a gente ter saído da fonte criadora, que tudo cria, a nossa capacidade também é de criar. E aí a gente pode criar aquilo que a gente acredita, a gente cria aquilo que a gente teme, a gente cria aquilo que a gente espera e a gente cria aquilo que nos apavora. Só queria lembrar um episódio das Cartas de Cristo, quando Jesus amaldiçoa Figueira. a figueira, né? Ele pensou e sentiu uma emoção tão forte que secou a figueira. Então, se você pensa e sente tem um determinado sentimento e um pensamento forte para determinada pessoa, pode atrapalhar a vida daquela pessoa, pode amaldiçoar aquela pessoa. Por isso que é sempre bom a gente pensar, ter bons pensamentos, boas palavras e boas ações. E praticar o perdão, como diz a Celina. Eu ainda sou adepto do sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Para aquele pior desafeto, ou para aquele teu melhor, a pessoa que você mais ama, que é exatamente para deixar a energia tua fluir de forma positiva para ela, e não negativa. Então, a preocupação de uma mãe, isso que fica preocupada, meu filho fuma maconha demais,
O que que a maconha vai fazer para ele? Eu estou falando isso porque é uma coisa muito comum hoje em dia, né? O que que eu faço para meu filho não fumar maconha? Então, qualquer hora ele vai se. Você tá pensando um pensamento, é um pensamento forte, né? Uma coisa forte, e um sentimento forte, porque você quer que o seu filho se libere desse vício, né? E você está passando essa energia para ele, um pensamento forte e um sentimento forte. Aí acaba acontecendo aquilo que a gente fica imaginando, mas ele pode se machucar, ele pode esquecer as coisas, ele pode prejudicar o cérebro dele, ele pode não ser tão. E a gente tem só aproveitando esse gancho de falar dos filhos, a gente tem uma coisa, nós que somos pais, a gente tem uma característica, por mais que a gente tome cuidado, né, eu venho me policiando muito e tentando evitar muito isso e tem melhorado muito. A gente sempre se sente pai com o sentimento de querer educar o nosso filho ainda, embora ele já tenha 45, 50 anos, 40, 38, a gente fica querendo, e ele já não quer mais isso, ele não suporta mais isso, né? Ele não suporta mais. Você fala, como que você vai com essa camisa? Quer que eu te passe a camisa? Ele não quer isso. Ele quer ele mesmo ir lá e pegar a camisa dele e passar, ou então pegar e falar, mãe, passa essa camisa para mim. Mãe, passa aquela camisa vermelha para mim, né? Ele não quer que você fique preocupado com ele. Que horas você vai voltar? Ele já é um homem ou já é uma mulher madura, né? Eu não quero ser controlada. Olha lá o que você vai fazer, hein? Isso você falava para o seu filho que tinha 14, 15 anos, né? Agora falar para o filho que tem 30, 40 anos, ele fica revoltado. Então, a gente tem que aprender a ter bons pensamentos em relação a ele. Quando ele vai sair de casa, Deus te abençoe, filho. Vá com Deus, né? E não ficar preocupado. Eu sei que para as mães é difícil isso, não ficar. Eu sei por isso, eu sei que não é, mas tem que forçar essa barra, né? Forçar essa barra. Vai com Deus, vai dar tudo certo. E se ele tomar umas lá, tá certo ele tomar umas, porque está na idade. Só o pai protege para que não aconteça nada de ruim com ele. E o que as pessoas têm que ser é o que elas têm que ser, não é o que a gente quer que elas tenham ou que elas sejam. Infelizmente, a gente não pode controlar mais a vida dos nossos filhos. A gente teve a oportunidade de fazer isso, mais ou menos, né, de educar os nossos filhos quando eles eram pequenos. Hoje já não pode mais. Hoje a gente só pode respeitar a vontade deles, seja essa a vontade que for. Tem que aceitar. E lembrando também, né, que se ele tomar essas umas a mais e depois acontecer algo que a gente, como pai e mãe, né, ficaria chateado, foi ele que atraiu. Assim como a gente mesmo atrai, né? A gente também pode tomar umas a mais e, sei lá, bater o carro. Mas se você ficar pensando que ele vai bater o carro, ele pode estar sujeito a bater o carro. Porque é a história da figueira, vai amaldiçoar, vai mandar um mau pensamento, uma coisa ruim para ele e pode estar sujeito a acontecer, né? Tá aqui nas leis da existência, né? Aquilo que você É, teme, espera, tudo aquilo apavora. que você, tudo aquilo que você mais teme é o que vai lhe acontecer, né? Por isso, assim, se eu for acreditar em alguma coisa, que seja no bem, que seja no bom, que seja no belo. Se for para temer Outra, alguma coisa, não, temer não, ficar muito perdão, perdão. feliz, ficar rico, teme de ficar muito bem. É brincadeira, né? A gente não precisa temer nada. Por que que não precisa temer nada? Se a gente acredita que a gente está com a consciência divina, que a gente é a consciência divina individualizada, não tem o que temer, né? Se a gente faz coisas boas, planta, né, boas sementes, não tem como temer uma colheita desagradável. Não, não, não tem, não existe. Esse temor a gente poderia traduzir ou, né, colocar o sinônimo do medo. Mas quando existe amor, não existe medo.
né? Se a gente está nos braços do pai, no colo da mãe, não tem o que temer. Espera. Esperar sim, a gente pode esperar coisa boa, esperar coisas ótimas. O universo vai trazer coisas ótimas, porque a gente também está plantando coisas ótimas. E nada vai nos apavorar. Não existe medo, né? Nada grande que vá nos apavorar. Alguém gostaria de fazer um comentário? Eu queria Eu, perguntar, não, pode falar. só queria perguntar aqui no início ali, que a gente cria uma barreira entre a entre a nossa consciência e a consciência criativa. Então, as leis ali, elas dizem exatamente, né? Se você acredita em algo, aquilo vai acontecer. Mas então também pode acontecer algo diferente, como você estava falando ali, se você recebeu uma coisa ruim, ficou com raiva, ficou emitindo, ficou, como a Celina falou ali, ficou ruminando uma história ruim, atraiu outras coisas ruins também, né? Isso também é uma lei da existência? Semelhante atrai semelhante. Não necessariamente a mesma coisa, né? Isso que É, eu quis perguntar. Pode ser daí um problema, você teve um isso, problema pessoal, mas pode ser depois ter um problema de dinheiro ou outra coisa que, isso. né? Que não só. Você não é, por exemplo, quando ele fala aqui, né? Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tem abençoado os outros. Você está dura, ou tá numa fase boa, você vai falar, eu vou dar dinheiro para as pessoas, para quando eu estiver passando por uma fase ruim, eu também receba dinheiro. Não é isso. Não é um troca-troca. É, eu vou ajudar uma pessoa porque eu quero ajudar, que aquela pessoa está precisando de ajuda. Você não está fazendo isso esperando que um dia, quando você estiver precisando de ajuda, alguém venha lhe ajudar. Você vai ajudar espontaneamente. E aí sim, se um dia por acaso você precisar de ajuda, alguém vai aparecer e te ajudar. Mas você não vai dar, não vai ajudar para poder receber ajuda, né? Uhum, Você vai ajudar porque a pessoa precisa de ajuda. Porque a tua natureza faz, desprovida de ego, faz com que você perceba e vai lá ajudar uma pessoa, né? Então, não é, pô, eu vou aproveitar que eu estou com um dinheirinho, vou dar o dinheirinho para a Maria Fernanda, porque a hora que eu precisar, eu vou lá pedir para ela. Isso não é lei da existência. Você tá plantando uma semente que alguém vai vir dar dinheiro para você, pedindo, esperando que você vai dar dinheiro para ela. Isso é uhum, empréstimo, né? Isso é banco, faz, né? Vai fazer troca de dinheiro, favor por dinheiro, etc. Então é isso que ele fala, né? Se você quer alguma coisa boa para você, seja bom para as pessoas. Você quer respeito das pessoas, respeite as pessoas, né? Você quer o sorriso das pessoas, sorria para as pessoas. Isso sim. Aí você vai receber. E nesse caso, né, só um instantinho, Celina, por favor. Nesse caso de emprestar dinheiro, né, quando alguém te pede, talvez você nunca tenha que pedir dinheiro emprestado para alguém. Já está recebendo, né? Muito. Fala, Celina. Não, é só para enfatizar a necessidade de a gente realmente emanar coisas boas, porque eu não consigo deixar de ouvir notícias, porque meus pais assistem bastante televisão e as notícias, algumas são bastante ruins, né? No sentido que, assim, existe essa questão que as pessoas estão sendo desmascaradas assim e você vê o pior das pessoas. E aí que é aquela questão. Eu ainda tinha uma certa resistência, embora eu soubesse, mas assim, emanar, orar, abençoar
a todos, porque são todos nossos irmãos e estamos conectados com Ele. E a outra coisa é que não cabe a nós julgarmos ou emanarmos energias de desprezo, de raiva, de crítica, porque a gente, eles cometeram um determinado delito e, e a gente precisa que aquilo realmente não aumente a carga negativa da questão ali. Então, é importante, cada vez que eu ouço assim, eu vou mandando, abençoando, desejando que se resolva da melhor maneira possível. Assim, é realmente um processo que envolve a gente perceber que essas pessoas estão em níveis diferentes de compreensão da realidade e que não cabe a nós aumentarmos, mandarmos mais lama para ele. Então, realmente, sim, essas notícias que chegam a mim, eu tenho que realmente desejar que o melhor aconteça e cada um receba apenas aquilo que tem que receber, não é desejar o mal. Esses momentos que são importantes para nós, que temos muito poder criativo, muita energia, por estarmos conscientes de algumas formas como as leis funcionam, as leis da existência. E aí a gente tem realmente, assim, não querer coisas negativas para os outros. E aí que a gente tem que realmente ficar atenta, porque a gente se identifica muito rápido com algumas questões assim que estão aparecendo na televisão, né, nas notícias. E que eu não assisto, mas assim, ao passar em frente, ou trabalhar com meus pais, assim, algumas questões, eu fico lá ouvindo. Então, é realmente difícil. Luiz Humberto, você queria comentar alguma coisa? Fica à vontade, por favor. Esta semana aconteceu alguma coisa. Quer dizer, várias vezes acontece algumas coisinhas assim. Por exemplo, a gente não quer que aquela pessoa nos ligue, aí aquela pessoa vai, acaba. E outras coisas. Então, outras vezes a gente pensa na pessoa, a pessoa liga. E acontece também comigo essa semana, eu tive que fazer exame, negócio de carteira de CNH, de renovação da carteira. Para economizar a gasolina, eu falei, eu vou de moto, eu vou de moto e no dia da gasolina, da passagem, o rapaz que trabalha comigo, ele foi na frente de ônibus, né? E eu fui de moto para o centro da cidade. Um dia antes a moto já estava parada 3 vezes, já estava com vazamento de óleo. E aí eu fui no posto, enchi o pneu dela, pegou, beleza, opa, tá bom. Né? De manhã cedo eu pensei, eu não tenho óleo aqui em casa, eu podia pôr um pouquinho, pelo menos de óleo de carro, até chegar, né, em outro local, vou colocar um óleo de moto mesmo, para ver se, porque ela está muito tempo parada, mas será que aquele óleo vazou? Aquele né, com a confusão na cabeça. Será que o óleo vazou todo? Será que não vazou? Aí eu saí daqui quase de manhã cedo, quando chegou ali na BR-040, o motor travou comigo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer? Tinha que estar lá no centro, né? O motor travou comigo. Vai eu empurrando moto no meio daquela carreada na BR-040 e consegui atravessar e consegui andar mais uns 2 ou 3 quilômetros e deixei ela no vizinho, porque a subida aqui de casa é muito grande. Deixei ela no vizinho lá embaixo, tranquei ela, deixei ela na rua, liguei para ele pedir a esposa dele para olhar para mim de vez em quando. Beleza, eu vim em casa, eu peguei o carro, né? E aquele negócio assim, aí fiz os exames todos, né?
E quando foi ontem, eu tive que voltar novamente lá para fazer exame, e o que é que ele tem na cabeça? Tomara que o carro não estrague, não. Pensando assim, meu Deus, meu carro não pode estragar, né? Senão vai me deixar na mão. Quando você acredita que hoje de manhã cedo o carro vai estragar também? É, aí agora estou com o carro aqui parado, estou a meia quadra de casa que eu não consigo chegar com o meu carro lá em cima, que hoje é feriado, né? Não consegui mecânico só segunda-feira, É. não adianta nem eu levar. E eu com aquele medo, já tem uns 2 dias, quer dizer, quando a moto estragou, eu já estava com medo. Ontem também eu pensei no carro, tomara que o carro não estrague, não. Mas pensando assim, né? Aí o carro vai e estraga, eu tô com o carro aqui parado, meu Deus do Que céu. você mais Tô dentro do carro, temia, né? o que você Foi o mais mais temia, temia, mais temia. Quer aconteceu. dizer, já faltei serviço essa semana, vou voltar mais um dia de serviço, né? Uhum. Mas entregar para Deus, né? E não tem dinheiro também para arrumar, assim, não. Quer dizer, tem e não tem, né? Que tem as contas para pagar e tudo, né? Mas pedir a Deus, entregar para Deus, né? Entregar para Deus, como é aquela palavra que muitos evangélicos falam, Deus proverá, né? A gente tem que sempre confiar, né? Porque não é coisa, mas parece que a mente da gente puxa as coisas, entendeu? Parece que puxa, ou a gente, ela passa negócio que fala no evangelho aí, né? Porque que a gente teme acaba acontecendo, né? Isso é verdade mesmo. Agora tem que pôr em prática aquilo que você acredita e aquilo que você espera, né? O que que É você falar coisa espera que que já aconteça? espera, já aconteceu na minha vida muita coisa boa, graças a Deus. Antigamente eu desfiz de um comércio, eu pensei assim, eu vou pegar aquele comércio de novo. Durante 3 anos eu imaginava eu dentro do comércio, eu falava, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Acabou que eu consegui novamente, comprei o comércio de volta, peguei o comércio de volta, né? Tudo a gente consegue, com a força, fé em Deus e tudo, né? Na época eu nem estudava física quântica, nem sabia das cartas, né? Mas as coisas aconteciam sempre na minha vida, assim, que eu buscava e acontecia, né? Sempre as coisas aconteceram assim. E hoje muito mais, a gente sabe porque certas coisas aconteciam, né? E começa a ver que tudo que acontece hoje na minha vida, eu sei que tudo que acontece, o porquê de eu estar nesse momento, tudo que aconteceu na minha vida, eu sei o porquê, né? Porque as cartas elas nos dizem, então eu confio mesmo, eu creio que tudo que aconteceu na minha vida foi eu que criei para mim mesmo. Com certeza. Todos nós fazemos isso, né? É. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Seguimos. Eu, Diga lá, Maria Fernanda. vamos lá. Eu entendo que as leis da existência, elas não são aplicadas só nessa vida. Nós, como eu tenho base espírita, então nós teremos vidas, e Jesus fala, vidas e mais vidas que a gente já viveu, sei lá quantas vidas. Aí eu vou contar o caso de uma pessoa que é muito chegada, muito próxima a mim, que é a minha prima com quem eu estou lidando, que eu estou cuidando dela. Ela é uma pessoa simples, humilde, sempre está com 87 anos e sempre trabalhou a vida toda no comércio e morava de um bairro próximo da casa dela. Então, o que ela fazia? Ela vinha almoçar, no dia de vir almoçar, abrindo o portão da casa dela, simplesmente, tem 40 anos, simplesmente uma pessoa, né, veio dirigindo um carro, fugindo da polícia, e atropelou ela no portão dela. Ela é o tipo da pessoa que nessa vida é o tipo da pessoa assim que simples, não tem de fazer mal, de desejar mal para as pessoas, aquela coisa toda. E ela hoje, então desde que teve esse acidente, ficou deficiente. Então ela fala o tempo todo: Deus não gosta de mim.
O tempo todo ela fala. Então, eu estou só lembrando essa situação, porque eu fico lá convivendo com ela, fico mostrando a ela. Só que ela, com 87 anos, a cabecinha dela já está tão cheia de coisa que ela não consegue assimilar as coisas. Ela só fala o tempo todo, Deus não gosta de mim. Então, eu quero entender, no caso aí, que foi um acidente fatal. Ela aqui não provocou nada nesse acidente, como acontece diariamente com centenas de pessoas, né, constantemente. Aí ela fica assim com esse pensamento, Deus não gosta de mim. O que eu quero, que no caso aqui, as leis da existência, elas eu acho que teriam que ser mais amplas. Como eu tenho, como eu tenho conhecimento da reencarnação, na reencarnação a gente vem e traz dívidas que a gente acaba resgatando, que é o que eu tento explicar para ela. Não, não acontece isso, não, Deus não gosta de mim, então ela não fez nada para ninguém, simplesmente o cara veio, atropelou até hoje, está deficiente, 40 anos depois, continua com problema. Aí eu estava aqui analisando isso, quer dizer, as leis da existência, elas tinham que ser de uma forma mais ampla, porque isso aqui vem de vidas passadas e mais passadas, né? Jesus mesmo fala, nós trazemos correntes amarradas na gente, né? De coisas que nós fizemos do passado. Só que a maioria das pessoas não está preparada para entender isso, né? Que ali um acidente desses, ela no portão da casa dela, que até hoje tem problemas sérios, né? Aí ela fala o tempo todo, Deus não gosta de mim, Deus não gosta de mim. Aí eu fico tentando explicar para ela, e acabou. Alô? Você, Maria Fernanda, você entende isso, não? Fechou. Peraí, fechou. Não, Fechou a fechou a câmera imagem, só. nós estamos te ouvindo. Não, eu fechei, não sei o que é, sumiu aqui. Não estou vendo vocês. Batido. Ah, sumiu para você também? É, Mas a gente está te ouvindo, você está ouvindo a gente. Pronto, voltou. estou ouvindo vocês. Não, eu tô falando sobre isso, me lembrei da situação dela, porque eu estou convivendo com ela diariamente, né? E ela tem problema sério, então teve novamente no hospital, aquela coisa toda. Então são 40 anos de problema. Aí ela fica, ela não entende isso. Mas Nesse você caso entende? aqui, não, eu entendo, mas a maioria do jeito que as leis Você da entende, existência tá bom. estão, sim, mas para a gente explicar, eu entendo que eu tenho base de espiritismo. O espiritismo fala isso o tempo todo e eu Isso tenho não tem a muitas ver com experiências espiritismo, com Maria isso. Fernanda. Isso não tem nada a ver com espiritismo. Isso tem a ver Tem, com. tem a ver, Isso tem sim, a ver. tem a ver. Isso É tem que a ver Jesus com. aqui me explica Então, mas ele não fala que é espiritismo. Ele fala aqui, ó, no de seu vidas passadas. subconsciente você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas e emoções de suas vidas anteriores que podem irromper e afetar sua consciência atual. Isso não é espiritismo, isso é Jesus falando. Sim, mas no espiritismo nós também aprendemos Não, isso. tudo bem, mas agora você aprendeu Então, é que no já caso, segundo Cartas de Cristo, e tem que se referenciar a Cartas sim, de sim, Cristo. é que no caso, você mesmo passou pela experiência do seu quadril. Sim. Só que eu não consigo explicar para ela nada dessas coisas. Ela só fala o tempo todo. Ai, Deus, só lamento, Deus não gosta de mim, não sei o quê. Mas, de uma certa forma, quer dizer, como é que eu vou tentar explicar isso para ela? Quer dizer, uma pessoa está simplesmente abrindo o portão da casa dela, vendo como almoçar para o trabalho e pronto. O cara veio, acabou com a vida dela, do nada. Não estava num trânsito, não avançou ninguém. Aí eu estava aqui analisando com relação às leis da existência, como você falou, Vladimir, realmente, aí a coisa já vem lá no subconsciente, que já vem lá do passado, né? Agora, é muito difícil a gente entender isso e aceitar, na maioria de nós. Tem que entender, ver casos, explicar. Pelo Espiritismo, a gente explica que tem a reencarnação. A gente vai fazendo, a gente nessa vida traz coisas que nós fizemos do passado e agora temos que corrigir, temos que acertar, né? É normal. Só que a maioria das pessoas não está preparada para entender isso. Ela também não entende as cartas de Cristo, nem adianta eu falar com ela. É sobre essa parte aí que a gente traz, quer dizer, do jeito que está aqui, realmente tem que explicar como você falou, e tem que ver detalhes por detalhes para a gente poder realmente entender o que está dentro da nosso subconsciente, né? E não é só agora.
Vem lá, sei lá de quantas Viu, e Maria quantas Fernanda? vidas. O que eu quero dizer é que você tem razão. Esse conhecimento que a gente tem agora da semeadura, das coisas que a gente, das coisas que vêm de vidas passadas que a gente tem que colher agora, e são coisas que a gente está aprendendo com as cartas de Cristo. Eu, Vladimir, estou aprendendo com cartas de Cristo. Se alguém antigamente falasse para mim assim, se eu não tivesse lido cartas de Cristo e falasse assim, eu ia falar, pô, por que aconteceu esse negócio no meu quadril? Pô, eu não joguei bola, eu não chutei, não caí, não fiz nada, por que que eu não corri exageradamente? Por que que eu estou passando por isso? Eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Do mesmo jeito que a sua prima não tem o entendimento que você tem. Por isso que é importante a gente estudar e assimilar os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, porque faz muito bem para a gente. Quando eu estava sofrendo com o meu problema de quadril, e eu consegui perceber por que eu estava passando por aquilo, meu sofrimento acabou. Agora, não que eu tenha, não que eu estudo para que o meu sofrimento, que eu não tenha sofrimento, não é isso. É que vai me mostrando as coisas que acontecem na nossa vida. E eu vou É, seguindo feliz o meu caminho. Agora, se a minha mulher não entende, o que que eu posso fazer? Né? Se ela fica pensando, puxa, por que será que você passou por isso? Será que é porque você jogou muita bola? Será que você andou muito a cavalo? E aí, ela pensa do jeito que ela achar. Eu também pensava isso, agora eu não penso mais, agora eu já sei por quê. Por isso a necessidade da gente estudar, meditar e orar. era só isso. A explanação de uma situação real que eu conheço, que eu convivo, que o Vladimir também convive, e comparando com o que vem lá de vidas passadas, e a gente acaba, e às vezes a maioria de nós não entende, né? Não está preparado para aceitar. Muito bem. E aí, por fim, né, depois dessas quatro palavras aqui em negrito, né, que ele ensina a gente, ele diz tudo aquilo que emana da mente e do coração, ou seja, o eletro e o magnetismo, né? Aquilo que é na mente e coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência, plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Então vamos sempre semear coisas boas, né? Bons pensamentos. Sérgio, eu pedi para você dar uma continuidade, se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário. Abrir o microfone. Abrir. Então vamos lá aqui, embaixo. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem de si mesmos devem primeiro concedê-los aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando estas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição, a nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem.
Só lembrando que isso a gente viu aqui na página, a partir da página 43, né? Quando ele fala natureza do poder criativo é crescimento, alimentação, nutrição, cura, proteção e etc. Assim. Está fazendo um reforço aqui, né? Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar? Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai, poder criativo dentro de mim, e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Boa noite a todos aí. Um bom final de semana, um bom domingo aí. Valeu, Vladimir. Até Tchau, segunda. tchau. Boa noite, Obrigado pela Vladimir. oportunidade de aprendizado aí. Tchau, tchau. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Vladimir. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, como eu enfatizaria a realidade do poder do Pai Poder Criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isto devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e o meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa,
obstáculos que impedem a sintonia com o Pai Poder Criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava! Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto para curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Posso fazer um comentário aqui nos parágrafos anteriores? Na página 50, aí, no penúltimo parágrafo, depois do negrito, ele diz: com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração, ou seja, os pensamentos e os sentimentos, o eletromagnetismo. Purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser. Esses impulsos ele explica mais tarde, né? Que é atração, rejeição, que faz parte do nosso sentimento, das nossas emoções, e da mente, que é o impulso, o movimento, a vontade de fazer a coisa acontecer. Purificar. E purificar esses impulsos é a gente ter na mente e no coração o amor. O que tiver diferente do amor vai estar sendo utilizado, vai estar sendo o ego quem está impulsionando isso. Se for diferente do amor, a gente vai acabar tendo que colher sementes amargas. Por isso ele diz: com que alegria eu contaria a boa nova. E a boa nova é: a redenção do sofrimento está ao seu alcance, ao alcance de todos nós. E o que a gente precisa fazer é apenas dar os passos necessários para purificar a mente e o coração. Ou seja, como a Celina... Pode falar. Não, se desapegar, desapego. Se você passou por uma situação que lhe gerou muita raiva, ódio, como algumas notícias, assim, naturalmente ocasionam esses sentimentos na maioria das pessoas. É abençoar e realmente, assim, se desapegar daquele contexto e compreender que aquilo ocorreu por conta da energia que emana do todo, de todos nós, e assim, evidencia um aspecto que a gente tem que curar. E aí, assim, não maldizer ou alguma coisa, é realmente abençoar, orar, para que as coisas fiquem. Não é exatamente o desapego, é aquele sentimento que há em você deve ser transformado de uma forma diferente, positiva. Então, mesmo que às vezes cause muito mal-estar, um ódio naquele momento, você tem que ficar naquela posição de orar, abençoar, amar, e assim, compreendendo que cada um está num determinado estágio de evolução e emanar
o tempo todo energias positivas, porque essa energia, ao diminuir ou ao não aumentar o processo que o outro está vivendo, isso volta para nós. E isso está muito claro, assim, nas percepções que eu tenho tido nesse processo. Por isso que o Ho'oponopono da Mestre Mornay, ou mesmo o Ho'oponopono do Mestre Rumi, são importantes, porque são ferramentas que realmente elas trabalham muito a energia, e você pode mudar literalmente a frequência e possibilitar coisas boas chegarem a você. Não há A gente pode também meditar, pedir e refletir sobre aquela energia e colocar energias positivas naquela questão que veio a você. Se veio à nossa consciência, nós temos de alguma maneira responsabilidade, porque senão isso não ocorreria, não estaria no nosso campo de percepção. Então, é bastante importante que a gente realmente tome responsabilidade sobre os processos que aparecem na nossa vida. Nessa canalização do Mestre Rumi, ele coloca uma outra coisa. Às vezes você tem raiva e você está passando por uma rua e se depara com, de repente, uma discussão que envolve uma certa energias negativas. Isso, você tem que entender que isso faz parte de você, senão você não estaria ali naquela situação observando aquele fato, mesmo que seja uma coisa completamente, a princípio, aleatório que veio para você. Então, a gente tem que realmente compreender que se nós temos consciência de algumas coisas que estão ocorrendo por aí, a gente tem que realmente abençoar, orar, para que aquilo emanar coisas boas naquela situação. Então, é isso. Certo. Continuamos? Vamos. O Roberto, só um instantinho. Sim. Quando você falou sobre esses impulsos gêmeos, né, continuando a ler aqui, fala, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestar. Isto devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Autocontrole é o amor que você citou agora mesmo? Faz parte É o amor. dele. Porque a compreensão, citando o exemplo da Maria Fernanda, né, que tem a prima de 87 anos e que reclama há mais de 40 anos sobre a mesma coisa. Ela não tem compreensão, por isso ela continua reclamando. A partir do momento que a gente compreende as coisas, a partir do momento que a gente aceita a realidade como ela é, e não como às vezes alguma religião pode ensinar, né? E Cristo nos traz a realidade aqui, né, nesse livro, em suas cartas. Assim que a gente tem essa compreensão, a gente tem o conhecimento, a gente tem consciência da coisa, a gente tem essa sabedoria. E o autocontrole, porque muitas vezes, né, como a Celina estava falando, você até sabe que não deve julgar, não deve criticar, não deve responder mal, né, a gente sabe. Mas na hora, no calor da emoção, a gente xinga, briga, dá tapa, né? Se descontrola e fala, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Então, o autocontrole é uma coisa que a gente vai treinando gradualmente, a todo tempo, com pequenas coisas. E esse autocontrole,
No caso aí da Celina, né, que é obrigada a ouvir notícias, porque está lá com os pais que assistem televisão. E a mídia é extremamente negativa, né? A mídia É. só solta coisa ruim para a gente ficar com medo, com preocupação, com ansiedade, com angústia, né? Enfim, assim que você ouve, você percebe, você tem que se autoanalisar. Ou você está xingando e falando, nossa, que coisa horrível, que péssimo. Ou a gente está entrando nessa onda, né? Ou a gente está emanando amor, emanando luz para essa situação, para essas pessoas, para os dois lados, né? Não só para quem foi agredido, mas para o agressor também. E quando a gente consegue ter esses pequenos autocontroles, né? Quando chegar um momento, né? Você está na rua, põe em prática esse autocontrole. Se alguém bate em você no carro, você já desce Essa xingando, porque a pessoa bateu. Aí você já desce falando, você não está vendo? Você é cega, não presta atenção. A gente nem sabe por que que a pessoa bateu, o que foi que aconteceu com ela, se ela está passando mal, se ela infartou e morreu. E aí? Né? Então a gente recebe a pancada e o autocontrole a gente domina o ego. Porque é o ego quem vai querer sair naquela fúria de eu tenho razão, você não devia ter feito isso comigo, onde já se viu, quem é você para fazer isso para mim? Essa autoimportância, né, que o ego se dá. A partir do momento que a gente tem esse autocontrole, a gente vai ver a situação e vai amorosamente ver o que aconteceu. Porque não é só alguém que bate na nossa traseira, a gente também bate na traseira de alguém, né? E na maioria das vezes a gente não faz porque quer, é pelo contrário, né? É. E sem querer aconteceu, se distraiu, sei lá, eu já fumei, o cigarro caiu enquanto eu estava dirigindo, na hora de pegar eu bati o carro. Não viu que o farol ficou vermelho, bati o carro também na traseira de um casal e a mulher estava na frente com um bebezinho. Aí, sorte assim, que estava andando devagar, né? Mas ela desceu do carro perguntando se eu queria matar o filho dela. No calor da emoção, né? Mas se chamasse um policial, quem estava errado era ela. Ela e o marido, ela não tinha que estar na frente com a criança. É. Enfim, então assim, manter Isso. essa serenidade, esse controle é uma coisa que a gente Aham. vai desenvolvendo já dentro de casa. Para quando estiver na rua e acontecer alguma coisa, a gente está controlada. Porque esses impulsos gêmeos, né? Atração, ligação, rejeição, né? Um impulso de movimento, de motivação, né? De atividade, é isso que a gente tem que controlar. E aí, no decorrer das cartas aqui, da leitura, ele vai explicando esse passo a passo, né? A gente vai trocando aquele esquema mental negativo por um esquema mental positivo, por padrões emocionais positivos. Então, você já vê aquela pessoa que é muito paciente, muito tranquila, muito de boa. Você vê o negócio acontecendo com ela e ela tá bom, tudo bem, sem problemas, vamos resolver. Você se espanta, fala, mas você nunca esquenta a cabeça, para você tá tudo bem? Você parece bobo? Não. A pessoa já tem uma resposta sempre positiva para tudo que acontece, por mais que pareça negativo, né? E é uma pessoa que geralmente vive melhor, tem mais amigos, né? A pessoa que raramente adoece. E é um treino, né? A gente pode treinar isso, pode treinar a amar ou pode treinar odiar. É igual um cachorro. Adestra o seu cão, né? De uma forma amorosa ou raivosa. É verdade. Tá bom. Continuamos. Vamos ainda continuar, Robertson? Vai dar 9h30. A gente começou, acho que eram umas 8h10, 8h15, acho que já É. tá bom, né? Para
para aliviar sua pobreza. Tá. Eu vou pedir para a gente ler mais um parágrafo só. Só esse de quando a consciência do Pai começou a diminuir. Certo? Por Vamos favor. lá. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno de meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às 6 semanas de experiência começaram a mudar. Meu atual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Legal. Legal. Nesse parágrafo, ele diz, né? Minha reação às 6 semanas de experiência começaram a mudar. Veja, a reação começou a mudar. Ele passou 6 semanas, né, nesse processo de iluminação. Ao final desse processo, começou a mudar. E aí ele diz, meu habitual conhecimento humano. Isso distingue bem, né? É uma linha divisória de tudo que ele passou naquelas 6 semanas para tudo aquilo que ele foi antes dessas 6 semanas. Então começou a voltar tudo aquilo que ele foi, né, nos 30 anos de existência da vida dele terrena. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Aí começou a desandar tudo de novo. Né? E nesse desandar ele diz, pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Aí, nesse momento, voltou o ego. E na passagem bíblica, né, conta sobre as tentações que o Cristo teve no deserto. Aqui mais para frente ele vai dizer que Satanás não teve nada a ver com isso, e ele fala sobre as 3 tentações dele. Então vai ser bem interessante a nossa próxima reunião, vai ser bem legal. Realmente. Isso é interessante mesmo. Vai esclarecer muita coisa para as pessoas que, né, ouviram histórias das igrejas. Ana Lúcia, Muito ótimo bem. domingo para você também, até segunda-feira. Pessoal, gratidão. Gratidão a todos. Gratidão Boa a todos noite. vocês, gente. Boa Boa noite. noite, Foi muito bom. Boa noite a obrigada. todos aí. Bom descanso. Boa Excelente noite, estudo. boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Cadê o